Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, presidente Maurício Steinoff. Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o senhor José César da Costa. Representando o deputado estadual Coronel Nishikawa, o senhor Reinaldo Sarques. Representando a vice-presidência da Federação das Câmaras de Dirigentes e Lojistas, senhora Marisa Negro. Também representando o senhor vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes e Lojistas do Estado de São Paulo, o senhor Roberto Folgueral Rodrigues. Agradecemos o apoio dos deputados estaduais Carla Morando, Tiago Auríquio, Coronel Nishikawa, que está aqui, o presidente da Casa, Cauê Macris. Todos eles mandaram seus ofícios agradecendo o convite e justificando o seu apoio para o lançamento também da Frente Parlamentar de Varejo. Também a presença do vereador Silvio Magalhães, da cidade de Bertioga. O senhor pode levantar, por favor. Nós, as demais autoridades, em chegando, nós interrompemos e faremos as suas apresentações. Senhor presidente, assento. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, grande amigo, companheiro de muitos anos de movimento lojista, hoje Sistema CNDL, nosso presidente José César. Obrigado pela presença, presidente. É uma honra para nós termos o presidente da CNDL, não é comum ele participar de todos os eventos, até por conta da agenda dele, mas ele está prestigiando o Estado de São Paulo. Obrigado, presidente José César. Estamos trabalhando, aproveitando, né, presidente, dizer que em 2020 a Convenção Nacional acontecerá no Estado de São Paulo, já estamos começando a trabalhar, fazer os preparativos para termos um grande encontro, uma grande convenção em 2020 aqui no Estado de São Paulo. Quero também agradecer ao Reinaldo, representando o Coronel Nishikawa, deputado estadual de São Paulo, da região do Grande ABC, a nossa vice-presidente Marisa, o nosso vice-presidente Folgueral, e a todos vocês, obrigado pela presença. Esse evento é muito importante, o evento de políticas públicas 4.0, desenvolvido pela CNDL, que está à frente do nosso presidente José César, é uma continuação do Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo, e ele é baseado em vários pontos, em tecnologia, em treinamento, capacitação de lideranças, e nós aqui hoje vamos apresentar 22 pontos que são políticas públicas que nós entendemos que vão facilitar em muito a vida do empresário. Quer seja a formação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Varejo, que nós já temos, dos 22 deputados necessários para apoiar, nós já temos 15, daqui a pouco ela vai ser publicada no Diário Oficial, e aí nós vamos ter, de fato, um processo político na Assembleia que deve ajudar em muito o desenvolvimento do varejo. Isso é importante para todos nós, é uma demanda, faz parte das nossas demandas. Temos aí, as nossas demandas são os 22 pontos divididos em 6 tópicos que tratam dessa questão de desenvolvimento, que tem a frente parlamentar, a questão de financiamento, questão de segurança, desenvolvimento regional e local, enfim, treinamento das nossas lideranças, que vai fazer com que nós tenhamos um intercâmbio, um relacionamento com o poder público, especialmente com o legislativo, nesta casa. Claro que a CDL, junto às suas câmaras de vereadores e aos seus prefeitos, para que as nossas atividades se fortaleçam, cresçam e a gente possa participar e ajudar cada vez mais o desenvolvimento do nosso Brasil,
que é onde nós moramos, e nós precisamos fazer com que o nosso país, a nossa terra, gere mais emprego. Quanto mais emprego tivermos, mais consumidores teremos nas nossas lojas. E isso é muito importante e depende de nós. Ninguém vai mudar o país se não formos nós mesmos, com o nosso trabalho, e acreditando que o país tem jeito, que o país vai crescer, independente do que esteja acontecendo. Quem vai mudar o Brasil, quem vai mudar o país são os brasileiros, e somos nós. E somos nós, empresários, que temos mais responsabilidade nesse processo. Então, vamos trabalhar, e depende muito das nossas, também, e depende muito das nossas lideranças, que são vocês. Obrigado pela presença, e estamos aí aguardando mais alguns dos nossos companheiros que ainda não chegaram. Obrigado. Bom dia a todos. Me desculpa aí, estou um pouco gripado, mas antes de fazer a minha apresentação, vamos cantar o hino logístico, o hino nacional? Vamos lá? Todos de pé? Realizar, construindo essa nação livre pra gente amar. O futuro a gente é quem faz, a amizade é nossa raiz. Essa pátria Deus a criou, aqui é o meu país. Unida, guerreira, é o nosso orgulho, conquista de uma profissão. A CDLs na frente é a força da gente. CMDL é garra e ação. Agir e lutar, reagir, vencer, construir, trabalhar. Logística é ser assim, agir e lutar, reagir, vencer, construir, trabalhar.
mais uma vez, bom dia a todos. É com muita alegria, né, que eu venho novamente a São Paulo, nesse momento tão importante, discutir políticas públicas. São Paulo é um estado, né, não precisa de dizer a todos, é o mais importante hoje, a maior economia do país está aqui, e nós também temos uma longa história, né? A nossa confederação já esteve aqui em São Paulo por um grande período, depois, por motivos políticos, né, nós escolhemos Brasília, mas nós sabemos hoje da importância desse estado, não só como federação, né, como também pela sua forma política e econômica de fazer, de acontecer, e nós também sabemos hoje o quanto São Paulo vem se destacando de forma especial dentro do sistema CNDL, dentro da Federação de São Paulo, e já cumprimento aqui inicialmente o nosso presidente Maurício, esse grande amigo, né, de longas datas, que vem hoje destacando a federação, a CDL desse estado, tomando a sua forma, ocupando o seu lugar, que sempre, né, buscou, se tornando líder hoje dentro do sistema SPC, dentro do seu crescimento por todo o estado, enfim, ocupando o espaço que sempre, né, que foi um planejamento já do presidente Maurício. Então, Maurício, é com muita alegria que venho até aqui, apesar, né, desse momento hoje que eu passo de um dia um pouco difícil, mas o parabenizo e, mais uma vez, retifico a sua, né, a sua manifestação já aqui sobre o nosso projeto de estarmos aqui em 2020, realizando, já depois de muitos anos, a Convenção Nacional, né, que é o evento maior do sistema CNDL, mais uma vez em São Paulo. Praticamente, né, Maurício, eu acredito que deveríamos ir sim, né, para Campos do Jordão, já tem tudo para acontecer lá. Então, será um momento realmente também histórico, um momento único, um momento, né, que nós já os convidamos, né, a estarem conosco, né, nesta convenção. E essa liderança do Maurício hoje, também como nosso vice-presidente na CNDL São Paulo hoje, pela sua atuação hoje exemplar, diferenciada perante todas as lideranças, perante os seus pares, o identifica, né, e o indica para que possamos, de fato, fazer de São Paulo esse estado, né, também forte e pujante dentro do sistema, até mesmo porque o nosso braço de serviço, que é o serviço mais importante hoje do sistema, que é o SPC, ele está aqui em São Paulo. Então, é muito importante hoje estarmos. Então, mais uma vez, obrigado, Maurício, né, por esse momento. E nós estamos já praticamente realizando essa é a 8ª cidade que realizamos o PP 4.0, e São Paulo hoje está contemplada, né, por esse momento tão importante. E quero também cumprimentar aqui uma pessoa, né, que eu conheci, também já ouvi algumas vezes, que é o Vicente Guimenes Penas, né, que é o nosso ex-presidente da Federação de São Paulo, esse lojista exemplar também, de 93 anos, um dos fundadores da CDL de São Paulo, que realmente tem muita história para nos contar, nós precisamos de aprender muito, e fica aí essa minha admiração pelo senhor, senhor Vicente, com 93 anos hoje, trabalhando como financeiro de São Paulo, buscando, mostrando para todos que a idade está, né, está realmente na sua mente. Você realmente pode, de fato, mudar a sua vida, basta querer. Tá? Então, parabéns, obrigado por essa presença tão importante. Quero cumprimentar aqui também, né, a nossa turma aqui, ao Glaucio Lima Franca, gerente de políticas públicas do SEBRAE de São Paulo, que está nos prestigiando, ao Felipe Rubim, do Atendimento Social Setorial do SEBRAE de São Paulo, ao Reinaldo Sarquez, assessor de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, ao Silvio Magalhães, vereador da cidade de Bertioga, já foi, né, divulgado aqui pelo nosso cerimonial. Quero cumprimentar também ao Marcos Lima, ao Ângelo Roncalli, os especialistas em políticas públicas que estarão com vocês hoje durante toda essa manhã, né, trazendo esse projeto tão importante da CNDL, a nossa equipe da CNDL, ao Daniel Takamoto, a Amanda, né, a Cíntia, a Lúcia, a Bianca, né, a todos que estão rodando o Brasil e levando esse projeto, que, na verdade, né, é uma continuidade do Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo, antigo PNDV, que agora foi intitulado de Políticas Públicas 4.0. E também quero cumprimentar aqui ao Ailton Cosme, assessor do deputado César, também pela sua presença, e gostaria também, né, de agradecer à Assembleia Legislativa de São Paulo por estar nos acolhendo, por estar cedendo esse espaço
tão importante, né, onde nós estaremos hoje saindo daqui com projetos que poderão nos ajudar a mudar a nossa vida. Políticas Públicas hoje é um projeto, né, que faz parte hoje dessa parceria SEBRAE-CNDL. É um projeto que eu considero um dos mais importantes, né, e ele percorre o Brasil todo. Ele já percorreu, está pela segunda vez percorrendo, e nós percebemos hoje que as políticas públicas estão presentes hoje praticamente em toda a sociedade. A própria CNBB lançou agora o projeto Fraternidade e Políticas Públicas. Nós entendemos que somente com políticas públicas nós poderemos mudar de fato as nossas vidas, o nosso trabalho, as nossas necessidades. Nós temos que buscar o empoderamento da sociedade, da nossa classe, da nossa CDL, dos nossos lojistas, dos nossos negócios, para que nós possamos conquistar, de fato, né, as nossas reais necessidades dentro de um país que busca hoje, né, por um projeto realmente de participativo e evolutivo junto com a sociedade. E nós estamos também trabalhando ativamente em Brasília, né, junto com vários projetos dentro da CNDL. Exemplo, agora, no próximo dia 28 desse mês, nós estaremos no Congresso Nacional já lançando, né, o DLI, que é o Dia Livre de Impostos. Né? Nós sabemos que um dos maiores problemas hoje, que nós carregamos hoje, são essa carga excessiva de impostos. Então, nós temos todos os anos, né, todo dia 30 de maio, o DLI, que é o Dia da Liberdade de Impostos, onde nós colocamos produtos, né, colocamos gasolina a preço de custo, enfim, nós temos uma participação efetiva, né, de todo o comércio, levando produtos sem impostos, para que a sociedade possa ter consciência do grande peso que nós carregamos hoje como empresários, né, na hora de colocar os nossos produtos em nossas lojas. Então, no dia 28, já fica aqui, Maurício, o convite, né, amplo a todos de São Paulo, para que estejam conosco, né, no Congresso Nacional, onde teremos uma sessão solene só para falar sobre o DLI, Dia da Liberdade de Impostos. Haverá uma manifestação também da CNDL, na minha pessoa. Nós teremos também um pronunciamento da CDL Jovem. Então, é muito importante. Esse é um passo importante para que nós possamos também dar continuidade a esse trabalho de políticas públicas e podermos também, de fato, mostrarmos, né, que nós queremos que as reformas aconteçam, e rápido, para que nós possamos caminhar e trazer o Brasil para o seu processo, para a sua retomada, o seu desenvolvimento. E esse ano ainda teremos mais algumas ações importantes, como o Fórum do Varejo, que São Paulo já participa, né, será em setembro. Também estaremos reunidos em Brasília com as principais autoridades, né, do governo, com o ministro. Paulo Guedes já confirmou, o vice-presidente Mourão já confirmou sua presença, o Sérgio Moro também já confirmou sua presença. Teremos uma participação ativa e efetiva de várias autoridades que estarão nos ajudando e nos orientando, né, a buscar soluções que, né, de certa forma, todo esse processo hoje faz parte, né, do nosso PP 4.0. Então, viu, Maurício, já fica mais uma vez essa solicitação e nós estaremos, de fato, buscando as soluções, né, que, de fato, poderão nos ajudar a buscar o que São Paulo precisa, o que esse sistema aqui precisa, o que o varejo de São Paulo precisa, como poderemos, unindo força, estando junto com a UNEX, da qual fazemos parte hoje, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços, onde estamos com 9 entidades representativas do varejo nacional, como depois da CNDL nós temos a própria CACB, né, as Associações Comerciais do Brasil, ao Shop, a Abras, a FRAC. Nós temos 9 entidades, todas elas de ação nacional, que lutamos junto ao Congresso na defesa do nosso interesse. Então, isso é que é importante, é nós buscarmos esse empoderamento, buscarmos a nossa necessidade, buscarmos projetos que permitam realizar as reformas tão importantes na quais somos favoráveis, como a própria reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. São reformas que realmente são necessárias e essenciais hoje
para o crescimento e para, né, a continuidade da recuperação econômica do nosso país. Então, meus amigos, eu agradeço mais uma vez de coração, espero que possamos buscar essa necessidade, inclusive já o Maurício me reafirmou hoje da reativação da frente parlamentar, né, do varejo de São Paulo, também que ela tem que estar conectada a todas as frentes de todos os estados, junto também com as frentes municipais, como está aqui o vereador de Bertioga, também que a gente possa, de fato, buscar essas frentes também dentro de cada município, dentro de um sistema único, né, fortalecido, com musculatura, realmente mudar a nossa vida de nós que geramos impostos, que geramos emprego, que fazemos esse país andar. Então, obrigado a todos, né, por esse momento, a todos da mesa, e que realmente possamos hoje construir aqui, né, nessa manhã, produtos, elementos que possam fortalecer e mudar a nossa identificação como lojista. Obrigado a todos. Quero aproveitar, ver se o nosso representante, deputado Nishikawa, Reinaldo Sachs, que fizer uso da palavra. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Perdoem, também estou um pouquinho rouco, mas tentar falar um pouquinho. Eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui nessa mesa, ao presidente, ao Maurício, ao senhor Roberto, à dona Marisa, e agradecer a vocês. É importante nós termos essa adequação entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e os senhores varejistas. Não, pensem que vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para ajudá-los, com toda certeza. Eu estou ouvindo aqui, ouvi também um pouco do Maurício, a tendência, a vossa estratégia de utilizar uma frente parlamentar, e isso é realmente importante. Digo isso porque, além de ser assessor de desenvolvimento de negócios do Coronel Nishikawa, que não esteve aqui hoje presente por um probleminha de saúde, que Deus, quiçá, tenha ele bem logo para, junto conosco, facilitar o trabalho de todos. Mas, voltando ao meu ponto, eu acredito que essa frente parlamentar é boa, é importante. Eu também, como estava dizendo, presido uma Câmara Setorial da ABMAC, a Associação Brasileira de Indústrias e Máquinas, e ela também tem uma frente parlamentar. E essa frente parlamentar tem ajudado, e muito, a quebrar paradigmas. Não é para quebrar obstáculos, sim paradigmas. Isso é muito, muito importante. E é tão importante, para os senhores terem uma ideia, como os senhores são importantes, nós, dentro da ABMAC, nós temos um painel que mede o varejo. Então, não adianta a ABMAC produzir equipamentos, produzir produtos, se os senhores não vendê-los. Então, aí dá para entender o quão importante é o varejo. Então, antes, sem atrapalhar muito, né? Mas atrapalhando um pouquinho, eu estou aqui, o coronel pediu para que eu participasse pessoalmente e desse total apoio aos senhores. Juntos nós vamos, junto com essa frente parlamentar, como eu disse, a Alesp, estou falando só o coronel, mas a Alesp tem interesse em fazer com que o varejo, mais uma vez, cresça, para esse país crescer o tanto quanto ele merece. Talvez não para mim, talvez não para os meus filhos, mas para os nossos netos. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu só quero falar, presidente, que a Federação de São Paulo está premiando com 6 inscrições em transporte aéreo para os presidentes CDL que levaram as suas maiores delegações para a nossa convenção. Então, já está reservado, então, os presidentes já sabem isso, mas reforço, quanto maior, as 6 maiores delegações, os presidentes serão convidados pela federação para participarem do fórum, que é um momento importante do movimento lojista,
onde, em Brasília, nós podemos mostrar a nossa força junto ao Congresso, ao Legislativo, frente às outras associações nacionais, e, com isso, ocupar cada vez mais e consolidar a posição do varejo no Brasil de forma geral. E aí tudo isso capitaneado pelo nosso presidente José César. E também lembrar que dia 29 agora, no dia seguinte, é o dia do lançamento do DLI, que vai acontecer dia 30 aqui em São Paulo, com a participação de vários shoppings na Baixada e no interior. Nós teremos também a nossa reunião de diretoria em Piracicaba, tá, onde nós estaremos apresentando um novo modelo de capacitação das equipes de venda das nossas CDLs. Então, é importante que os presidentes também compareçam dia 29 em Piracicaba. Lá, então, nós temos lá o nosso presidente Reinaldo, que está aqui presente, né, que vai nos receber de forma muito importante, e com isso nós vamos dar um novo passo para o novo modelo de negócio que se anuncia no futuro, aí, especialmente na questão do SPC Brasil. Então, encerrando, agradecer a presença da mesa, o Reinaldo, o José César, o Roberto Fogueral, a Marisa, né, e depois o presidente vai falar? Só um minutinho. E depois, nós, em seguida, nós vamos desmanchar a mesa para que a gente possa aproveitar melhor a apresentação dos nossos técnicos do SEBRAE. Obrigado, Maurício. É bem rápido, só um complemento sobre, né, as frentes parlamentares. Lembrando a todos, acho que todos já devem ter conhecimento, mas nós, né, já restabelecemos nossas frentes em Brasília, que é a Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, presidida pelo deputado Efraim Filho. Hoje, a Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, hoje, a FPC, já é a segunda, se não me engano, a terceira maior frente, com 240 deputados federais, com quase 30 senadores, que se reúne periodicamente em Brasília, com cafés da manhã, com almoços, jantares, discutindo problemas do nosso interesse. E temos também a Frente Parlamentar, né, do Pequeno e Microempresário, presidida pelo senador Jorginho de Mello, de Santa Catarina, também, que tem uma ação muito importante. Então, são duas frentes extremamente importantes, que elas irão se fortalecer à medida que os estados também criem suas frentes, e à medida também que os municípios também criem suas frentes. Então, nós, como eu disse, nós vamos formar uma grande força política e, de fato, iremos conquistar e empoderar, né, os nossos temas dentro das nossas políticas públicas. Obrigado, Maurício. Vamos chamar para iniciar os nossos trabalhos o professor Marcos Lima. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos, todas. Eu queria um bom dia mais forte, porque hoje é um dia muito importante para o varejo de São Paulo, né? Bom dia? Bom dia. Muito bem. Satisfação estar aqui, ver muitas lideranças de CDLs do Estado de São Paulo, né? Sou o professor Marcos Lima, sou pós-doutor em gestão, meu doutorado é na área de educação, tenho trabalhado durante muito tempo com políticas públicas por esse país, principalmente políticas públicas setoriais. O fortalecimento do varejo, que é um segmento pulsante na economia brasileira, aí a importância dos números em relação ao PIB, em relação a emprego e renda, e aqui em São Paulo, muito mais, né? São Paulo tem 30% da economia do país, então o varejo de São Paulo também é muito pulsante e importante. O que acontecer de evolução aqui também é importante para o restante do país, né? Então, também queria apresentar o Ângelo Roncalli, que vai estar comigo nesse trabalho, né? A gente faz essa dobradinha trabalhando dois pontos principais. Primeiro, a questão da articulação, a questão da elaboração de políticas públicas, que o movimento do varejo, e aí o presidente Zé César já comentou aqui da importância disso, tem criado uma maturidade ao longo do tempo, com as suas lideranças empresariais, na elaboração e na proposição de políticas públicas, construção de agendas de políticas públicas. Nós precisamos agora criar maturidade num processo de articulação dessas políticas públicas. É como um presidente de CDL, um diretor de CDL no seu município pode articular isso, né?
O presidente Maurício também colocou aqui da importância, né, desse trabalho, e a gente criar uma rede de frentes parlamentares pelo país e fortalecer o segmento é crucial. Então, as frentes parlamentares em Brasília precisam ter inputs, e esses inputs vêm dos estados. E uma frente parlamentar estadual, que está sendo aqui restabelecida em São Paulo, né, torna esse dia um dia muito importante para o varejo aqui do estado. As frentes parlamentares municipais são desdobramentos dessa frente parlamentar estadual. Então, logo, logo a gente quer ver a cidade de São Paulo também ter uma frente parlamentar, né? Os municípios de médio e grande porte do estado também criarem suas frentes parlamentares. É importante que o líder de CDL impulsione isso, mobilize as lideranças políticas no município para que a gente consiga isso. Criando essa rede de frentes, a gente consegue dar inputs para Brasília e resolver as demandas relacionadas ao nosso segmento. Tá? Bem, o nosso objetivo aqui é a gente trabalhar essa relação do PP 4.0, e aí a parceria do SEBRAE é crucial. O representante do SEBRAE aqui, por favor. Opa, importantíssimo, né, vocês estarem aqui. Esse trabalho de integrar a política pública do varejo com o desenvolvimento local e regional, isso é uma grande novidade, ou seja, a gente está aqui para propor e promover o desenvolvimento do país, dos estados e dos municípios, tá? E o varejo impulsionando isso. Então, a gente não pode esquecer esse detalhe importante. Nós estamos desenvolvendo o varejo, não para desenvolver só o varejo, mas para desenvolver aquela localidade, aquele território. Isso é muito importante no nosso discurso, tá? Outra questão importante é a questão das articulações. E aí, o Ângelo tem muita experiência, quando ele pegar o microfone, ele vai se apresentar, vai falar do seu depoimento, né? Já foi prefeito, tá? Vereador, presidente também de câmaras de vereadores no município, lá em Minas. Então, ele vai mostrar para a gente a importância de como saber articular essas políticas públicas. Nosso roteiro, então, é a gente fazer essa apresentação sobre políticas públicas, em seguida, fazer uma entrega desse documento, um documento preparado com muito carinho, né, aqui pela federação, o presidente Maurício, o Alexandre, nessa condução, e fazer essa entrega aos parlamentares e aos assessores aqui presentes. Tá? Nesse documento vai estar consolidado ali 22 propostas de políticas públicas para o varejo do Estado de São Paulo, para a gente discutir com a frente parlamentar. É a nossa pauta para conversar com a frente parlamentar. Pontos que são estratégicos para o varejo do Estado de São Paulo. Aí a gente entra com a articulação da agenda, que aí o Ângelo conduz essa parte, e a gente finaliza conhecendo cada item dessa agenda aqui com vocês. É um momento de atualização dessa agenda, né? A agenda é dinâmica, ela é viva, nós estamos tendo um momento específico, tirando essa fotografia, mas ela é viva, novos pontos devem surgir, tá? Para que a gente consiga alimentar a frente parlamentar dessas pautas. Então, nas políticas públicas, aqui o presidente Zé César falou da importância, né, da conscientização com relação a políticas públicas. As políticas públicas são norteadoras, sim, das grandes decisões que mudam uma comunidade, um município, um estado e um país. Elas podem ser representadas através de leis, de decretos, de portarias, de projetos, programas, mas também de articulação de ações. Tem pequenas ações, e aí o varejo tem essa característica, por sua diversidade, de a gente articular essas ações e conseguir superar. Tá? Então, não só leis, decretos e portarias, mas também projetos e ações. O desenvolvimento dos municípios, dos estados, da União, os agentes sociais e empresariais são fundamentais na elaboração dessas políticas, e aí vão garantir melhores condições de vida à população, promover o desenvolvimento econômico local. Esse é o papel da política pública, além da questão da política tratada aqui como uma arte do bem-estar, né? É a arte de promover o bem-estar, esse é o sentido que a gente utiliza para políticas. Essa novidade de trabalhar o desenvolvimento econômico local é crucial também, e isso precisa fazer parte do nosso discurso como líderes do varejo. Tá? Conquistar direitos de cidadania também, ampliar e efetivar esses direitos, é outro ponto crucial. Regular conflitos entre os atores, políticas públicas nem sempre têm a convergência de interesses, é natural que haja também contraditórios em relação a uma política pública. E aí o trabalho de articulação é muito importante para convergir, e essa é a nobreza da política, né? Convergir, inclusive, percepções e interesses contraditórios, né?
responder às demandas, às necessidades do setor, só que de uma maneira organizada, madura, profissionalizada, que é isso que o varejo está fazendo no Brasil. E a gente chegar a níveis de organização como a indústria conseguiu, como o agronegócio conseguiu também. Tá? Alguns fundamentos também sobre o desenvolvimento econômico local, que é a capacidade de uma comunidade superar seus desafios. Isso é que é o conceito de desenvolvimento econômico local, ou territorial, que é um tema que o SEBRAE já desenvolve há bastante tempo. Né? Essa capacidade econômica e também social de uma determinada região, de, através do seu perfil local, impulsionar a sua economia, é crucial para esse desenvolvimento econômico local, ou DEL, como dizem os especialistas. Né? E isso é fundamental que as lideranças estejam atuando frente a isso. Os desafios que o país está enfrentando hoje requer uma integração das lideranças dos vários setores. A gente vai conseguir superar esses desafios do país com a convergência e com o trabalho das lideranças. Sempre foi assim em todos os países. E aqui no Brasil a gente está precisando disso nesse momento. Né? Políticas públicas setoriais. Nós estamos lidando aqui com políticas específicas do setor do varejo. Tá? Isso é importante também. Mas ele está integrado a outros setores, a outros segmentos da sociedade. Nós precisamos, então, demonstrar essas necessidades do setor, específicas do setor, mas que têm relação com o desenvolvimento local e regional. O varejo, então, através do projeto Políticas Públicas 4.0, tem como meta final o desenvolvimento econômico. Tá? Então, é muito importante a gente ter isso no nosso discurso. Por que o varejo é um segmento tão importante assim para o país? Hein? Porque ele gera emprego, renda. Né? Muitos políticos, às vezes, conversando comigo, dizem, olha, eu não sabia dessa importância do varejo, de impulsionar a economia, se eu souber. Ou seja, eles raciocinam também, né, com relação a eleitores. E o varejo, por essa dimensão que ele tem, pode ajudá-los também nesse objetivo deles. A representatividade na economia do setor impacta cerca de 45% a 65% do PIB. Tá? A gente pega um ciclo de tempo, de anos razoável, a gente tem essa média. Mas, em 2018, o setor de comércio e serviços segurou esse pequeno crescimento do PIB no país. Ele representou 75,8% do PIB no ano passado. Foi o comércio e varejo que sustentou em meio a uma crise. O agronegócio não teve o impulso que teve em 2017, e quem segurou isso foi o comércio e serviços. Esse cenário de desafios econômicos e sociais no Brasil, aí, o setor cresceu 2,3%, e o país cresceu 1,1%. Então, a gente vê, mesmo dados recentes da nossa economia, a importância do comércio para que a gente consiga sustentar esse processo. Então, a outra característica do varejo é essa diversidade de segmentos, é uma peculiaridade diferente da indústria, diferente do agronegócio, e reflete esse impacto direto em toda a sociedade, porque o varejo é esse termômetro da economia. Tá? O que é importante para o varejo e contribui para o varejo, também ajuda toda a sociedade. Isso é o que as pesquisas demonstram. Né? Tem 3 desafios importantes para a gente trabalhar quando a gente faz um diagnóstico do varejo no país. Né? Falhas de coordenação, falhas de consistência e falhas de coerência. Não é só do varejo, mas de todos os segmentos da economia. A gente precisa aprender a articular e fazer convergência de ações. Isso é muito importante nesse segundo momento. Nós temos uma agenda, como é que nós vamos articular essa agenda com as lideranças políticas, governamentais? Então, trabalhar técnicas de articulação. E o Ângelo vai passar para a gente algumas dicas hoje sobre isso. Falhas de consistência, reforço recíproco de programas e políticas. É aqui a gente ter propostas que sejam consistentes, que realmente agreguem para o desenvolvimento econômico. Falhas de coerência, que é a convergência com objetivos comuns para a sociedade. Então, se a gente está propondo algo em benefício do varejo, isso também tem um impacto positivo na comunidade, no bairro, na cidade. Tá? São pontos importantes que a gente deve considerar. E aí pensar o seguinte,
A maioria das pessoas não planeja fracassar, elas fracassam por não planejar. Então, o John Beckley, que é um escritor, um empresário norte-americano, deixa essa frase aí. Nós, brasileiros, somos muito bons de fazejamento. A gente precisa ser bom de planejamento. A gente precisa parar um pouco para pensar estratégias de como conseguir superar os nossos desafios. Né? Nós somos muito imediatistas, é uma característica nossa, cultural. A gente quer tudo para ontem, tudo para ontem e tal, mas a gente precisa parar para construir melhor. E o planejamento é uma função importante para políticas públicas. Quem trabalha com políticas públicas tem que acreditar no planejamento. E os resultados vão ser colhidos de maneira bem consistente se a gente considerar isso. Tá? Temos aqui, a gente tinha um momento, presidente, o Alexandre, para fazer a entrega, né, desse documento, mas aí vai ter um momento propício para que a gente faça essa entrega. Tem um documento consolidado, feito com muito carinho aí pela Federação do Estado de São Paulo, para que a gente entregue isso para as lideranças de CDLs e também as lideranças políticas aqui presentes. Vamos trabalhar a questão da articulação. E aí eu peço a vocês uma atenção importante, porque na maturidade da política pública no varejo, que a CNDL vem trabalhando desde 2017, eu tive aqui em 2017, alguns de vocês, eu recordo, né, de vocês aqui, lá a gente construiu uma primeira agenda, que hoje nós vamos estar contextualizando, atualizando, revisando, tá? Trazendo para o novo momento do país, esse momento de transição que a gente está vivendo no país. Tá? Então, a questão da articulação é muito importante. O que nós vamos fazer com essa agenda? Então, eu queria convidar o Ângelo para que ele possa conduzir essa parte aí com vocês. Isso. Bom dia. Bom dia. Olha, antes de falar para vocês sobre articulação, né, vou me apresentar, eu sou o Ângelo Roncalli, vim ali das Minas Gerais, né, uai? Nós temos aí o nosso presidente, também, que é mineiro. Eu quero confessar para vocês que eu milito no movimento municipalista há mais de 25 anos. Fui vereador, fui vice-prefeito, fui prefeito por 3 mandatos, presidi a Associação dos Municípios de Minas Gerais, que representa os 853 municípios de Minas, fui vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, atuo hoje também como consultor da Confederação Nacional, continuo no movimento municipalista. E quando eu fui convidado para atuar nesse projeto, né, de políticas públicas 4.0, e eu comecei a ler mais sobre o varejo, entender mais pelo varejo, me veio inicialmente uma frustração. Falei, gente, o quanto falta articulação dos dois lados e falta também o poder público, quem está liderando o seu município, que é onde vive o cidadão, que as políticas acontecem, enxergar de forma diferenciada o varejo. Enquanto o prefeito, enquanto liderança do movimento, participando, muitas vezes a gente vê que você quer trabalhar para trazer uma grande indústria para o município, você quer trabalhar, né, sempre para fazer uma articulação em outras áreas e não sabe reconhecer a força do varejo em cada município, em cada estado. Então, esse trabalho de articulação ele tem que vir dos dois lados. Vocês saberem se vender melhor, mostrar a força que vocês têm, porque ficou mostrado aqui na apresentação do professor Marcos Lima a força que é de vocês na atividade econômica, na geração de emprego, e nós, todos aqueles que estão ocupando cargos públicos, seja os vereadores, seja os deputados estaduais, seja os deputados federais, essa articulação fazer com que vocês tenham o potencial de vocês cada vez mais mostrado à sociedade e a união de forças de vocês mostrar realmente que é possível se agregar mais valor em todas as políticas públicas, sejam elas de segurança, nos diversos incentivos que a gente possa estar colocando em prática. Só que, contemplando essa fala inicial, para a gente poder negociar, e muitas vezes nos municípios, de um modo geral, tem prefeitos, lideranças políticas, mesmo vereadores, que enxergam aquelas lideranças que estão se organizando no varejo como até futuros concorrentes. Mas aquele está liderando aquele movimento, ou ele não é do mesmo grupo político meu, se eu for dar muita força para esse setor, de repente eles vão crescer muito, como é que nós vamos lidar com essa problemática no dia a dia do município? Vamos começar nessa base, é bem uma realidade. Eu, obviamente, apesar de reconhecer essa dificuldade de articulação, nós apoiamos lá a criação
né, da CDL no município, você acaba apoiando as demais campanhas, você dá um espaço, articula, mas isso é o mínimo. É muito mais que se pode construir junto, visando também o fomento e o desenvolvimento local. Então, é importante que os gestores, os vereadores, eles sejam abordados por vocês no sentido de dizer, olha, nós temos aqui no município, nós todos juntos do varejo, nós somos os maiores empregadores do município. Quais as políticas que nós possamos e devemos construir juntos, não só das campanhas, dos incentivos, mas desde a questão da segurança pública, da acessibilidade. Então, essa conversa tem que acontecer. Mas, muitas vezes, as pessoas falam, mas eu não tenho liberdade de chegar ao prefeito, eu não tenho liberdade de chegar à Câmara Municipal, mas quem do segmento tem mais proximidade? De que forma isso pode acontecer? Nós temos lá um professor comum daquele prefeito, ou nós temos um amigo comum, quem que é a pessoa mais próxima, a gente chegar e, olha, não é só uma reunião, ele tem que entender qual a força que nós temos, e o que nós queremos. É bom para todo mundo vai sair ganhando. Não é querer impor só a nossa pauta, a nossa vontade. Nós temos que ter flexibilidade, dizer, olha, nós estamos organizando, é importante criar na Câmara Municipal a frente parlamentar, para que nós tenhamos momentos de almoço, café da manhã, reuniões, debates com os vereadores, para dizer para eles o que nós entendemos que no nosso município precisa melhorar, desde sinalização, desde acessibilidade e uma série de outros fatores que vai contribuir para o desenvolvimento. Eu tenho exemplos aí que o município de Astorga, no Paraná, ele foi premiado no nível nacional com a boa prática de gestão. Mas essa boa prática de gestão foi para o município. Quem recebeu foi o gestor. Mas quem provocou que essa boa prática fosse premiada foi o varejo. É um município pequeno, no interior do Paraná, que tinha lá 2, 3 ruas principais do comércio, que eles tinham dificuldade de acessibilidade, as árvores estavam todas estourando lá as suas calçadas, uma série de dificuldades, e o gestor conseguiu, através de uma emenda parlamentar, R$140 mil para que pudesse ser feita aquelas obras de acessibilidade e urbanização daquela área. Mas eu vou com R$140 mil, o que eu vou fazer? Esse caso é público, depois vocês vão pesquisar. Aí procurou lá todos do varejo, que eram as 2 principais vias de comércio da cidade, para que eles pudessem ser parceiros. Falou, olha, nós vamos fazer da seguinte forma, o recurso que tem, dá para a gente desmanchar as calçadas, dá para que a gente possa colocar lá o meio-fio e comprar um pouco do material, mas eu não consigo pagar a mão de obra. Aí os varejistas se uniram, todos contribuíram, e aquelas 2 vias foram totalmente remodeladas. E ficou como deveria ser, atrativos. Nesse aspecto, na medida que houve a interação do poder público com o comércio local, alguns comerciantes começaram a se colocar à disposição para adotar uma praça, para cuidar do jardim. E aí começou a despertar o interesse na cidade toda. Poxa, mas que maravilha que ficou com as 2 vias principais, por que nós não podemos fazer o mesmo em alguns outros bairros? Aí houve articulação com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, aí eles fizeram um convênio lá com as cooperativas de crédito, que começaram a liberar um financiamento para o cidadão, a Associação de Bairros liderou aquele movimento, e vários foram pegando aquele financiamento para também fazer as calçadas. Ou seja, Astorga hoje é eleita a cidade no Brasil com a melhor acessibilidade, que o comércio dinamizou, várias pessoas estão indo para conhecer como eles se organizaram, esse exemplo de articulação. É fruto o quê? De negociação, de articulação, melhorou para todo mundo, e a partir daquele momento o próprio comércio verificou nos seus números o que foi importante de avançar. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de conversar. E se você não solucionar os problemas, nós temos que ter clareza com os objetivos. O que é que nós queremos? E realmente a base, em cada um dos municípios, é que faz a federação a ficar tão forte, a confederação ficar tão forte, e na medida que vocês organizarem, saberem se vender, ter clareza nos objetivos, os resultados vão aparecer com muito mais força. Essa construção de rede de contatos, que eu acabei colocando, network político, é o relacionamento de cada entidade, de presidente, vice-presidente, diretores, enfim. Dizer, olha, nós não estamos aqui para ser concorrente de ninguém, nós queremos somar forças.
Às vezes você não está enxergando, eu tenho um secretário de desenvolvimento do município, eu tenho um prefeito, você não está enxergando o nosso problemática e aquilo que eu não conheci. Olha só, eu dei um depoimento aqui de vocês, que há 25 anos, agora que eu estou entendendo. Eu fosse gestor hoje, eu queria me aproximar primeiro do setor do varejo. Olha como que muitas vezes quem está liderando não consegue enxergar. Vocês não conseguem se vender. Tem aquilo que eu falei no início, né, da impressão que são concorrentes. Em alguns momentos dá a impressão de que vocês estão querendo algo que o município não tem recurso para poder construir. Mas existem N parcerias, e no caso da segurança pública é muito comum, né, de se colocar câmeras, de buscar vigilância, de fazer uma série de situações que é bom para a segurança da cidade como um todo, é uma proteção maior, né, do comércio e do varejo. Mas dessa abordagem vocês têm que identificar quem que são as pessoas chaves que nos ajudam a chegar e a convencer. O prefeito, o vereador, aqui no caso vocês estão super articulados já a nível, né, da federação. Então, o Maurício já, né, trouxe aqui representantes de parlamentares, já está chegando o número necessário para se criar a frente. E quando se fala em criar a frente, seja no município também, vereador, é importante porque, além de aproximar, o político que tiver o mínimo de sensibilidade vai querer abraçar as causas do varejo. É os que mais empregam, é os que mais geram. Imagina vocês todos, né, o dono da farmácia, do supermercado, da padaria, falar, olha, aquele vereador lá, realmente ele é bom. Aquele deputado estadual, realmente ele é, desculpa, porreta mesmo, aquele cara pegou a nossa causa e lutou por ela. Olha quanto que tem esse ganho. Então, ele tem que saber se vender e, ao mesmo tempo, buscar as pessoas próximas de cada um para buscar essa articulação. Então, além das estratégias que nós temos ali, como defender as demandas e projetos de interesse do setor, é mostrar essa relação de ganha-ganha. O tempo todo mostrar isso, que é bom para todo mundo, é bom para a cidade, é bom para o Estado, é bom para o país e é bom, né, para todos vocês do setor de varejo. Então, de que forma isso pode se dar? Você pode, como eu falei inicialmente, trabalhar para fazer eventos de aproximação, chamar um café da manhã, né? Chama todos os CDL, chama os vereadores lá, para tomar um café da manhã, para expor suas dificuldades, para poder ter uma conversa mais informal da problemática e depois construir pautas comuns, né? Seja ela nos acordos, né, que você vai elaborar setorial vinculado a cada área. Aí tem uma outra questão que é importante. De que forma nós vamos buscar a maior integração e fortalecimento das lideranças? Uma delas é rompimento de paradigmas. O que é romper paradigmas? Tudo que nós já fizemos até hoje, nós vamos continuar fazendo? Deu certo? Os resultados estão acontecendo? Em algumas cidades, com certeza, avançam mais do que em outras. Em alguns estados, avançam mais do que outros. Mas qual que é o segredo? O segredo realmente é a gente tentar primeiro quebrar essa barreira, de achar que o CDL é concorrente da prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Poder Público. Ninguém está fazendo algo para poder sobrepor ao outro. Nós queremos que as ações sejam uníssonas no sentido de trazer o resultado para a coletividade. Então, tem que quebrar esse paradigma. Isso tem que conversar mesmo assim, sem amarras. Como se estivesse jogando truco ou conversando no boteco de esquina, conversar mesmo abertamente sobre isso. Qualificação das lideranças, é o que vocês já têm feito, participando a nível da federação, nível da confederação, mas mesmo vocês que estão no segmento, é importante trazer outras lideranças da comunidade. Olha, lá o padre, o delegado, o dono da rádio comunitária, os da rádio, meio de comunicação, é importante que eles também reconheçam, porque eles gostam muito de pedir o apoio de vocês para patrocinar um evento, de ajudar numa ação social, de fazer uma propaganda na rádio, mas tudo bem, nós vamos divulgar os nossos produtos, nosso comércio, mas vem aqui, vão sentar conosco, venha conhecer o nosso dia a dia, não é só o que nós pagamos de imposto, não é só as nossas dificuldades com a questão trabalhista, vocês precisam entender que a nossa força conjunta é o que mais emprega. Então, de que forma vocês podem contribuir para divulgar realmente as nossas ações, as nossas intenções e nos auxiliar na construção de políticas públicas? Porque você tem que procurar tirar todas as
a questão política, de diferenças políticas partidárias, essa engrenagem é uma associação, uma organização suprapartidária. O objetivo comum é desenvolver localmente quem ganha é a população e buscar compartilhar essas ações. E outra é o que vocês aqui já estão, vocês já são essa liderança empreendedora. Vocês são essa liderança empreendedora. Mas quantos colegas de vocês têm dificuldade de aderir? Fala, aquilo é uma perda de tempo, eu não quero me envolver. Para quê? É mais uma reunião? Vou discutir mais o quê? Não vai mudar nada, aquela descrença toda. Então, essa liderança empreendedora, vocês têm que dizer, olha, o que nós estamos lutando, estamos brigando, é por todos nós, não é só por mim, pelo meu comércio, não, por todos. Então, é importante que vocês se envolvam realmente. Né? E aí vocês, com muita criatividade, inovação, ousadia, vocês conseguem fazer. Tem aqui aquela questão do mapa do poder, entre parênteses ali, que eu coloquei, que em outros momentos a gente faz, mostrando, olha, o prefeito, né? Quem que é primo, quem que é amigo, tem alguém que joga futebol com ele, é professor de alguém, de que forma nós vamos chegar para ter essa abordagem? Isso vocês conseguem identificar com muita facilidade pela liderança que vocês são, né, nos municípios de vocês, nas ações de vocês. Como, né, a federação, através do Dr. Maurício, da equipe toda, ou, obviamente, tendo os inputs de vocês, conseguem construir a pauta que vai ser apresentada aqui daqui a pouco, né, para que vocês vejam a pauta que vai ser apresentada, o que é a meta de vocês, e como o professor Marcos colocou, ela é dinâmica, no dia a dia vai sendo atualizada para vocês, para que possam avançar. Tá? Isso a gente vai colocar essa agenda daqui a pouco. Mas antes, finalizando essa primeira participação, eu queria, professor, faz favor, para mostrar, nós já fizemos isso em outras ocasiões, mas só para que vocês possam entender a importância da unidade de vocês. Então, a presença de vocês aqui nessa reunião, a presença de vocês nas próximas reuniões, a articulação de vocês é que faz a diferença. E tem um ditado, que ele é antigo, mas é verídico, ninguém faz nada sozinho. Mas também não adianta a gente esperar que só o companheiro faça. O resultado só vai acontecer na prática se todos fizerem. E na medida que todos façam, vocês vão ver a diferença. Só para vocês terem uma ideia, eu pediria que todos pudessem ficar de pé, até para vocês, né, dar uma esticadinha na perna aí, para a gente continuar nesse segundo momento nosso. Segura o microfone para mim, professor, vamos lá? Vamos fazer aqui. É só para vocês acordarem mesmo, mas vocês vão ver. Né? Eu tenho certeza que vários de vocês já participaram dessa dinâmica, mas vamos estender aqui a mão esquerda. Agora nós vamos pegar um dedinho, vamos bater. Olha só, quando uma pessoa só começa a trabalhar tentando que as coisas aconteçam. Aí vocês vão se organizando, vão se reunindo, vão conversando, vão agregando, vão trazendo mais pessoas da comunidade. Olha, 2. Na medida que vocês conseguirem organizar as frentes locais, nos municípios, terem as pautas de vocês estão com mais demandas, né? Então vamos lá, todo mundo junto. Aí vocês vêm aqui para a confederação, né? Para a federação estadual, estão organizando as pautas. E essas pautas todas somadas vão fazer a diferença de vocês, no trabalho de vocês. Parabéns pela organização de vocês. Tá? Isso aí, excelente. Tranquilo. Vocês perceberam aí que foi um aquecimento, né? Que o Ângelo fez com a gente. Vamos entrar numa fase agora importante, que é conhecer cada uma dessas propostas. E aí eu queria ouvir das lideranças de CDLs aqui, que vocês contribuíssem, complementassem com essa descrição que a gente vai estar apresentando aqui. Nosso papel aqui é de mediador, de facilitador disso, tá? Vamos conhecer essas propostas, que serão entregues aos parlamentares presentes, e vamos também dar pitaco, colocar a sua opinião, tá? O que você acha, como é a realidade no seu município, como é que você vê em relação ao estado de São Paulo, ok? O presidente Maurício, na abertura, ele colocou da quantidade de propostas que consolidam essa nossa agenda. Foram, na verdade, 35 propostas nesses temas, nesses 7 temas aí elencados. Esses temas são temas norteadores das políticas. Vejam que a complexidade de uma política setorial, ela não é somente relacionada propriamente ao segmento.
ela impacta em vários temas na sociedade. Então, a gente vai falar aqui da questão do fortalecimento do comércio e o desenvolvimento econômico local. Então, aí vamos ter vários temas. São 13 propostas relacionadas a esse tema. Tá? Foi a mais representativa no caso do Estado de São Paulo. Crédito e financiamento tem 5 propostas, 14%. Mobilidade urbana e infraestrutura para revitalização dos centros comerciais, 11%, foram 4 propostas. Educação empresarial e assistência gerencial às micro e pequenas empresas, também 4. Sistema tributário, 3 propostas. Segurança pública, 3. E modernização das leis trabalhistas e previdenciárias, 3 propostas, totalizando as 35. Os temas que estão relacionados à frente parlamentar do varejo para o Estado de São Paulo são 22 propostas dessas 35. Professor Marcos, e essa diferença aí? Essa diferença são articulações locais que nós vamos fazer, que independe da articulação com a frente. Mas a maioria delas diz respeito às lideranças parlamentares. Ok? Então, nós vamos aqui focar nas 22 propostas relacionadas à frente parlamentar. Então, vamos na sequência. A primeira delas está no tema fortalecimento do comércio e desenvolvimento econômico local. O presidente Maurício também colocou isso aqui, o presidente Zé César. Nós precisamos criar efetivamente uma frente parlamentar para o varejo no Estado de São Paulo. E aí eu fiquei muito feliz na conversa com o presidente e com o Alexandre e outras lideranças aqui da federação, de que isso está muito bem trabalhado, né? A frente já tem um requerimento pronto, está colhendo assinaturas de deputados para fazer parte da frente, isso é muito importante, tá? A sequência disso é esse requerimento ser aprovado na Assembleia, formalizando a criação da frente. Nós conseguimos definir uma data final para que a frente esteja criada? Os senhores estão representando os parlamentares, vocês imaginam, para a gente atingir essa meta, qual o prazo? Mais 30 dias, 60 dias? Acho que é importante aí que os parlamentares que têm interesse em participar da frente, são amigos do varejo no Estado de São Paulo, que eles possam fazer essa articulação interna. Para a gente vencer essa primeira etapa, né, professor? Isso. E aí a federação tem um acompanhamento sobre isso, tá? Uma vez a frente criada, a federação vai precisar encaminhar um ofício formal com essa agenda, como um documento formal à frente. Essas propostas serão temas das reuniões da frente. E aí a gente começa a sistematizar isso, o trabalho da frente sobre o acompanhamento do varejo. Tá? Vai ser importante, porque os parlamentares precisam ter esses inputs também, né, para trabalhar. E é importante para o varejo, que aí a gente organiza essas demandas. Tá? Então, o status ali está em andamento, coleta de apoiadores. Tá? Então, eu fiquei muito contente, porque a gente tem avançado nessa relação aqui. Tá? O primeiro passo é a gente efetivar a frente parlamentar para o Estado. Segunda proposta. Então, essa não tem muito o que... né? Ou alguém quer colocar alguma coisa relacionada a essa criação da frente? Alguém quer? Os parlamentares também, se quiserem. CDLs, alguma informação complementar que queiram compartilhar conosco, esse é um momento importante. Então, vamos seguir. Realizar um encontro por segmentação do varejo para debater as dificuldades em comum. O Fórum do Comércio Local. Também foi dito aqui na abertura que esse evento será também sediado aqui em São Paulo, né? E aí, a articulação com lideranças empresariais e políticas, o alinhamento com o SEBRAE de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o status aí que isso está em andamento, né? Isso está sendo desenvolvido pela federação. Alguém quer compartilhar alguma informação sobre essa proposta? Presidente Maurício. Sobre o Fórum do Comércio Local. Importante para a mobilização das lideranças do varejo no Estado, né? Ok? Está em andamento, está encaminhado? Ok, então vamos para o terceiro ponto.
fazer com que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123 de 2006, seja cumprida nos municípios do Estado. Como é que está esse desafio aí nos municípios? O próprio SEBRAE pode até nos contribuir conosco aí, como é que está o andamento, né? O SEBRAE dos estados, alguns utilizam algumas estratégias, né, para desenvolver isso. Vocês querem dar uma palavrinha sobre isso? Estamos aqui com o Glaucio e o Felipe. O SEBRAE já durante alguns anos tem atuado na implementação da lei. A gente tem, salvo engano, umas 346 municípios que têm a lei implementada e regulamentada, né? E acho que cerca de 390 e poucos municípios que têm ela de fato aplicada, né? Porque tem alguns municípios que Cria e não aplica, né? não aplica a lei. Fica naquele limbo E ali, outros que não têm a lei, mas usam a lei nacional e acaba implementando as ações. Então, os números, quase todo o território, a grande maioria dos 645 municípios, a gente tem muito mais da metade que já tem a lei implementada. E é importante fazer aqui, abrir um parênteses nesse caso, que muitas vezes nós temos a dificuldade, nós temos alguns exemplos no Brasil que a gente tem acompanhado, que tem, primeiro, o medo de quem é do comércio local, não sei o caso de São Paulo, mas em Minas e em outros estados, que o varejo fica com medo de vender para o poder público. Eu vou vender, sei lá se eu vou receber, tem uma certa desconfiança, uma dificuldade. Por outro lado, nós temos uma legislação, né, que o poder público tem que se submeter a ela, tem que cumprir, que é a 866 das estações, pregão, né, para comprar do menor preço, e muitas vezes o que acontece? Não tem nem como concorrer, né, porque você, se não conseguir especificar de forma detalhada o que você quer comprar, vem grandes empresas de outros estados, é pregão eletrônico, vai lá e ganha os itens, eu não vou nem entrar, que eu não consigo concorrer. Mas aí tem uma ação que o SEBRAE tem feito esse trabalho, né, com muita propriedade. Eu tenho um exemplo, por exemplo, em Minas, no município de Nova Lima, que o prefeito ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor e está entre os finalistas do Prêmio Nacional. E aí essa aproximação se deu muito da questão do próprio varejo com o poder público. Como que isso pode se dar em cada município e isso pode melhorar? Você tem nas prefeituras as equipes de licitações, né? Então, eles foram treinados para dizer, olha, nós temos que seguir a lei, nós temos que cumprir a 866, nós temos que seguir todos os procedimentos. Mas vamos buscar uma alternativa para que a gente possa aproximar do comércio local, do varejo, para que eles possam saber também vender e perder esse medo de participar das nossas licitações, dos pregões. E aí foi feito todo um treinamento, eles contrataram lá uma consultoria, chamaram lá a CDL local, todos aqueles que atuam, para dizer, olha, nós vamos combinar entre a gente o seguinte, nós estamos seguindo a lei, mas vocês podem ter certeza que nós pagamos rigorosamente em dia, vamos criar entre nós uma conversação, um canal de conversação, criar um grupo entre um grupo de licitações da prefeitura com o comércio intermediado pelo CDL, da seguinte forma, mês que vem, nós vamos contar para vocês, nós vamos fazer licitações, nós vamos publicar o edital, mas de antemão estejam preparados que nós vamos licitar material gráfico, nós vamos licitar merenda escolar. Então, vocês estejam preparados, se organizem, para quando a gente for soltar o edital, né, e vocês já estão sabendo em primeira mão, entre eles não está quebrando regra nenhuma, né, está seguindo a legislação, mas está avisando do que vai se comprar, para aqueles comércios daquela área de atuação que vai ser feita a compra, se organizem e possam participar realmente do pregão das licitações. Enfim, o que é o prêmio que eles estão recebendo? Uma cidade de Nova Lima, que está na região metropolitana de Belo Horizonte, que vendia em média, que comprava em média 20% do comércio local, já passou com 2 anos desse programa, então 75% do que se compra pelo poder público está comprando do comércio local. Então, faz o dinheiro circular dentro do próprio município, você começa a quebrar esse paradigma que existe aí de relacionamento de poder público, de se vender poder público de forma local, enfim, e que vocês não teriam condições. Muitos se organizaram, inclusive, entre eles, para ter condições de atender. Então, só para dizer da importância de realmente implementar a lei, fazer ela funcionar, não é só votar, e buscar essa articulação também com o poder público, também nessa área, para que vocês possam, de repente, avançar e ter mais êxito na comercialização dos produtos de vocês.
compras governamentais têm sido uma grande oportunidade de negócios para os empresários locais. E muitas vezes pensa, mas isso é complicado a gente vencer, tem muita burocracia, já tem carta marcada, tal, o município não vai pagar, né? Então, tem muitos mitos aí criados em relação a isso, mas quando a gente faz um apanhado e coloca no papel a conta, né, a gente vê que são grandes oportunidades, porque não é só a prefeitura que contrata. Você tem o Estado também lá no município precisando desse serviço, você tem a União lá, você tem o Legislativo, você tem o Judiciário. Então, são muitas oportunidades de negócios. Agora, você precisa estar preparado, como o Ângelo comentou aqui, você precisa estar preparado para poder participar desses processos licitatórios. Glaucio, você quer complementar algo? Não, só retificando o que você está dizendo sobre a questão de compras públicas, o SEBRAE e seus escritórios regionais têm efetuado um papel também muito importante nesse sentido, porque tem capacitado não só os agentes públicos, mas como os empresários e os empreendedores, justamente para essa articulação. Eu acho que a política pública implementada é justamente a melhoria do ambiente desse negócio. Não adianta você ter uma prefeitura preparada para vender para o pequeno empresário, se o empresário não estiver preparado para fazer essa articulação, e o contrário também. Então, só para ressaltar, uma das atuações que o SEBRAE tem trabalhado muito é nessa área de compras públicas, não só na área do varejo, mas na área da agricultura familiar também, que é um outro item onde a lei obriga que a prefeitura compre 30%, e a gente tem a maioria das prefeituras não conseguindo atingir a meta por falta, às vezes, de ter ali o empresário na região, no município, capacitado para fazer esse papel. Muito bem, então, acho que é um tema importante aí para a gente trabalhar isso, ficar atento a isso, né? E aí contar com a parceria do SEBRAE nessa preparação dos empresários. A CDL pode articular isso a nível local, buscar essa informação e trabalhar. Fica essa dica, né? associados. Buscar os escritórios regionais do SEBRAE e já estabelecer essa parceria mais forte, né? Isso. É importante as CDLs fazerem essa ponte aí, tá? Sim. Primeiro, eu peço desculpa por ter chegado um pouco atrasado, estava num compromisso com a Fiesp. Meu nome é Silvério Crestano, eu sou consultor da Frente Parlamentar do Empreendedorismo aqui da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Itamar Borges, e uma grande ação que foi feita foi a construção de uma política de compras públicas para o governo do Estado de São Paulo, que é uma lei que foi aprovada e sancionada agora pelo governador Dória no início do ano. Então, não sei se vocês discutiram, ou se vão abrir alguma reflexão sobre esse processo, que isso tende a mudar muito a política no Estado, principalmente nas secretarias de Estado e também nas prefeituras. Importante saber que a gente tem uma legislação própria e recente. Importante isso, né? Importante aprofundar para a gente poder tirar proveito, né? Dos benefícios que elas se apresentam. Com certeza. Muito bem, mas aqui a gente não vai discutir o detalhamento disso, né? Isso é com vocês, é um encaminhamento, dia a dia. É uma deliberação em relação a essa demanda. Bem, uma outra importante demanda ainda no tema de fortalecimento do comércio são criar câmaras de conciliação no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo para promover essa questão da recuperação administrativa dos débitos oriundos dessas multas, dessa autarquia aqui no Estado. Eu lembro de uma discussão bem intensa sobre isso em 2017. Eu aí queria ouvir as lideranças se essa demanda ainda está intensa hoje, se a gente avançou nesses pontos. O status ali é de retomar essas articulações, enviando um ofício, aí, formalizando junto ao IPEM de São Paulo, para agendar e voltar a falar sobre o tema. Alguém quer dar alguma informação sobre isso? Algum avanço? Quem pode pontuar para a gente aí, pessoal? Isso. Vocês conhecem a realidade aqui do contexto, né? Então, é importante saber. Nós avançamos nisso? Sim, avançou, mas com a troca do... Lá, Roberto. Avançou, mas com a troca do executivo também os postos foram substituídos. Então, nós estamos retomando essa pauta, já estamos retomando, sim. Mas, na verdade, com a substituição do governo, isso voltou a estaca zero. Mas tinha rodado bastante, viu? Tinha avançado. Vai retomar, né, realmente ali. Não, retomar, sim. Articulação, né? Essa articulação, assim como tudo, né? Não tem muito o que fazer. Né?
Quanto a cumprir aquela lei geral no anterior, só dou um parênteses aqui, porque é importante. Por que o pequeno, e eu tenho bastante experiência, tanto do lado como do outro, por que o pequeno tem dificuldade de fornecer para o Estado, do modo geral? Obviamente, pela complexidade da documentação, porque não adianta o Estado, ele tem que obedecer a 8666, não tem como fugir disso, e também pela inadimplência do pequeno. O pequeno nem sabe, muitas vezes, que está inadimplente, porque a inadimplência das obrigações não se dá só no setor pecuniário. Não é só pagar imposto que você fica adimplente ou inadimplente. Você tem as malditas obrigações acessórias. A gente se bate e, por vezes, a empresa cai numa esparrela da obrigação acessória, porque, por motivo qualquer, não foi entregue, ela fica inadimplente. Então, ela fica proibida de contratar o Estado. E pior, por vezes ela pode fornecer, sim, porque é carta, convite, alguma outra coisa, ela acaba fornecendo, e depois não pode receber, em função dessa inadimplência. Então, eu acredito que a grande, como eu diria, a grande facilitação que essa lei realmente poderia trazer é facilitar a complexidade da árvore toda das obrigações para o pequeno, né? Eu bato, é uma matéria minha já recorrente, eu bato que não é possível uma empresa que fature R$120 mil por ano ter as mesmas obrigações de uma empresa que fatura 300 milhões. Só por isso já é suficiente o embate. Por que as empresas pequenas ficam inadimplentes e proibidas de contratar o poder público? Essa é a realidade. É importante isso, e isso a gente observa em todos os estados da federação, no Brasil inteiro, né? Isso não é só aqui em São Paulo. Mas eu penso que um ponto importante é a gente partir para a capacitação também do empresário, para ele conhecer essas demandas, aí, essas exigências. Sem dúvida. E aí ele verificar. Outra questão é a gente gerar aqui no nível local essa demanda, que pode ser encaminhada para a frente parlamentar no Estado e fortalecendo a frente parlamentar no Congresso Nacional. E aí a gente efetiva isso numa lei... Mudança de legislação, enfim, adequação. Nacional. Adequação, né? Muito bem, então, a demanda então e criação das câmaras aí. Sim, estamos no começo de governos em vários estados, né? E na União. Então, a gente tem percebido isso nas federações. Professor, nós estamos retomando as conversas, tal, o secretário mudou, né? O prefeito, tal, o governador. Então, essa é o que a gente tem escutado. É natural, é essa dinâmica mesmo do movimento político, né? E das mudanças de gestão. Alguns estados também em transição em relação a isso. Acho que aqui em São Paulo também já tem se criado aí várias legislações novas, já no começo de governo, a questão das privatizações, né, que tem se intensificado aqui, que pode servir de referência para outros governos estaduais, né? Ampliar a competitividade, ainda no tema de fortalecimento, dos pequenos e médios negócios do varejo, de forma que possam fazer frente a tudo que os grandes shopping centers da região oferecem aos consumidores. Aí uma articulação com as lideranças políticas e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, importante para que a gente consiga ampliar essa competitividade dos pequenos e médios negócios, já que eles são 95%. Né? E aí, como a gente pode trabalhar isso aqui? Alguém tem algum depoimento, algum ponto em relação a esse item, que a gente possa fortalecê-lo? Sei que é bem desafiador, né? Que a gente vai estar competindo com grandes empreendimentos, né? Mas não é impossível. A dinâmica que o Ângelo fez aqui, quando a gente se integra e se une, a gente fortalece. Os pequenos passam a ser grandes quando a gente integra e fortalece. Alguém quer dar um exemplo de uma ação no próprio município de vocês que foi exitosa, que dá para o pessoal pensar em repetir, replicar e buscar unidade nesse sentido? Um dos capítulos dessa lei, eu estou pedindo para trazerem aqui daqui a pouco, é que o objetivo da lei visa fortalecer o comércio local, o comércio regional. E uma das grandes ações que nós percebemos que pode incentivar
é a capacitação tanto dos fornecedores quanto dos compradores públicos. Sim. Então, nós já fizemos reuniões com o Tribunal de Contas e com outros órgãos, secretarias de Estado, inclusive com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com o próprio SEBRAE, para criar um grande programa de capacitação dos compradores públicos, para que eles usem a lei que dá tratamento diferenciado às pequenas empresas e às empresas locais, que nessa nova lei elas têm uma vantagem competitiva em relação às outras, para que elas possam desenvolver o dinheiro circular na cidade, circular na região. Nós temos grandes exemplos aqui no estado de São Paulo, com organizações de cooperativas, de produtores, por exemplo, de costura, que forneceram uniforme escolar para a prefeitura, outros que ofereceram merenda escolar e assim por diante. Eu acho que o SEBRAE poderia dar aí uma série de exemplos nesse sentido. Em complementação ao que o Crestana falou aqui, só para a gente elencar alguns números, no ano passado, o SEBRAE trabalhou na capacitação de um agente de desenvolvimento local. A maioria das prefeituras, a gente destaca um servidor para ser capacitado e trabalhar as políticas da pequena empresa naquele município. No ano passado, nós alcançamos 409 municípios e com 43 encontros regionais, capacitando ali esse agente de desenvolvimento, essa pessoa, esse servidor que fica responsável por atuar na área de políticas públicas. E aí, voltando ainda à questão que a gente estava falando de compras governamentais, no ano passado o SEBRAE esteve presente em 67 municípios, também capacitando os agentes e aí fazendo um trabalho com o empresário e com o gestor público para fazer uma capacitação ligada a compras governamentais. Acho que é um complemento um pouco do que o Silvério falou, em termos de capacitação, não tanto para o agente público quanto para o empresário. Só um minuto. Também. Eu só queria complementar a fala dele, porque a gente também faz um trabalho de capacitação com os empresários setorial. Então, o setor do comércio varejista é um dos setores estratégicos para o SEBRAE. E, o ano passado, a gente capacitou 5.000 empresas dentro desses programas setoriais. Então, se aproximar dos nossos escritórios e entender esses programas pode ser um ponto importante aqui para vocês. Com certeza. O que o Silvério estava falando é que a gente tem o Prêmio Prefeito Empreendedor, que acontece nessa terça-feira, amanhã, aqui em São Paulo, lá no Memorial da América Latina. Aproveito para estender o convite a todos os presentes. E o que ele estava lembrando aqui, que um dos critérios, nós tivemos quase 200 projetos inscritos, e um dos critérios, realmente, uma das categorias é voltada às práticas de compras públicas municipais. Amanhã é a entrega do prêmio? Muito bom, um momento importante. Vamos ouvir aqui, Marcelo. Bom dia, Marcelo de São Bernardo do Campo. São Bernardo, a gente tem aquela feira de rua, né, da Jurubatuba, e eu acho que é interessante um banco de dados das práticas dos municípios exitosos, né, porque cada cidade tem uma característica, um comércio local, e é uma maneira de compartilhar, porque às vezes a ideia de um segmento pode ser adaptado em outra cidade de maneira que já foi feito e foi realizado com uma certa sucesso, então pode ajudar tipo um banco de dados de cases, né? Fazer uns cases e apresentar para a própria federação, né? Ter esse histórico aí dos cases de sucesso de municípios e compartilhar com os demais. Fica aí uma sugestão até para a federação. Tá? Práticas exitosas, né? Marcelo, de São Mateus. Bom dia a todos. Em relação a esse tema específico, eu acredito que é compreender a vocação econômica de determinada região, sentir essa vocação, é trabalhar no sentido em parceria, não só com o SEBRAE, mas com as instituições ETECs, faculdades da região, que acabam também contribuindo muito para o consumidor, e pensar no consumidor. O consumidor hoje ele está buscando experiência, porque se ele for simplesmente transacionar, ele vai transacionar pelas plataformas tecnológicas. Então, o mercado mudou, o jogo mudou. Então, o varejo em si, falando em varejo, o varejo ele é o principal intérprete da sociedade, dos anseios da sociedade, porque o varejista ele está todo dia com o cliente ali no balcão. E, desta forma,
ele precisa compreender isso e, principalmente, trazer para o polo. Eu acredito que o polo comercial de rua ele precisa compreender esse cenário de transformação e mudança e ser mais atrativo no sentido de ter experiência. Aí, dentro dessa questão de estabelecer parceria entre usuários e negócios, pensando sempre na experiência do cliente e trazer melhor, vamos dizer assim, benefício ao cliente, como fez Jurubatuba, que o Marcelo comentou, inclusive no Jornal Nacional, teve comercial deles recentemente. Então, acho que isso é importante. Em São Mateus, a gente vem trabalhando duro para isso, tá bom? Isso. E essa abordagem de experiências, tem muito segmento do varejo que é experiência, né? Tem muitos segmentos que não dá para você colocar tudo lá na internet, no e-commerce, né? Tem que ter a relação com o cliente próximo. Alguns segmentos são essenciais, né? Eu lembro de um empresário lá do Ceará comentando sobre material de construção. Ele disse, como é que vai comprar material de construção pela internet, né? Então, a experiência é fundamental. Esse contato, essa interação presencial ainda existe, né? Em vários segmentos.